A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula sobre mais uma curiosidade bíblica. Tenho recebido muitas perguntas sobre diversos temas e hoje eu vou estar falando sobre o dízimo, sobre esse assunto tão polêmico, mas tão atual como os dias de hoje. Eu só quero deixar aqui uma particularidade para os irmãos que aquele que dizima, que sempre foi dizimista fiel, ele nunca reclamou. Eu nunca vi um dizimista reclamando até hoje de dar ou devolver ao Senhor. Mas, em contraponto, a gente vai ver haters, a gente vai ver pessoas ao contrário, que nunca deram R$ 1, que não ajudaram em nada, em missões, em qualquer tipo de alguma atividade eclesiológica, nunca, para ajudar a igreja. E essas pessoas é que mais atacam sobre esse assunto, e os embates e debates deles são que nós estamos na dispensação da graça, né? Mas aqui nós vamos trabalhar o conjunto inteiro e tentar entender e mostrar para você se é de Deus biblicamente ou não. Isso é uma opção sua como servo e serva de Deus. Isso não implica a salvação, mas ajuda nós a entendermos o material. Nesse material tem uma lacuna chamada financeiro. Então, hoje nós precisamos do capital para sobreviver e automaticamente, aonde nós entramos, em todos os lugares que a gente entra, a gente vê a necessidade do dinheiro para aquilo dali ser mantido. Uma vida, uma família, um carro, etc. Então, entrando aqui na parte sobre o dízimo, nessa pequena introdução que eu dei para os irmãos antes de começar a falar sobre isso, é importante os obreiros, obreiras, os seus pastores conversar, comunicar isso aos membros para que eles venham entender esse assunto, não ser direcionado por alguém que não tem igreja, uma pessoa que não tem compromisso, uma pessoa que não tem responsabilidade, comprometimento com nada eclesiológico, mas uma pessoa que está firmada em Cristo e uma pessoa que tem uma direção, que seja um mestre ou um doutor entendido sobre o assunto e não cair em falsas doutrinas e também heresias, né? Isso é importante. E o que é dízimo na Bíblia? O dízimo é uma prática de entregar 10% da renda ou produção a Deus. Na Bíblia, ele aparece como um ato de adoração, gratidão e reconhecimento do que tudo pertence ao Senhor. Origem bíblica. Isso é importante, eu fiz aqui um resumo. Estou preparando essa aula já há alguns dias para mostrar para os irmãos a relevância do dízimo. E muitos hoje defendem, eu vou entrar agora aqui em 2 pontos, que o ato dizimal ele é da lei de Moisés, só que esse ato ele começa bem antes de Moisés. Nesse primeiro ponto, antes da lei, que eu aqui pontuei, Abraão, pai da fé, primeira patriarca, entregou o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, do 18 ao 20. Ele foi o primeiro a entregar o dízimo de tudo depois que ele pelejou com seus 318 contra os reis a favor de Ló, que foi sequestrado, e através desse ato até mesmo um dos reis que foi salvo por Abraão e seus 318, ofereceu tudo para Abraão, mas Abraão não aceitou. Mas quando Melquisedeque se apresentou, uma tipologia de Cristo ali, ele devolveu o dízimo de tudo, as primícias, tudo que ele tinha, ele devolveu ao Senhor. Um ato antes da lei de Moisés. Segundo ato, Jacó, o terceiro patriarca, ele prometeu dar o dízimo ao Senhor. Gênesis 28, 20 ao 22.
Isso mostra que o dízimo não começou com Moisés. Desde Abraão já tinha os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos. A Bíblia diz que Isaac seguiu essas pontuações que eu acabei de dizer para os irmãos, seguiu o que o pai o ensinou, sendo que não tinha ainda lei, não tinha ainda mandamento, não tinha nenhum preceito, não tinha nenhum padrão, mas ele seguiu através de Abraão. Isaac tomou rumo e também Jacó tomou essa direção. Em uma dessas direções estava a atuação de dizimar com ato de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor e também de reconhecimento. Reconhecer que tudo que produz vem do Senhor, a nossa força, o nosso trabalho, as portas que se abrem, o reconhecimento que se não fosse Deus nós não estaríamos fazendo, produzindo em ação. Aí entra as funções do dízimo no Antigo Testamento: sustentar os sacerdotes, levitas, manter o culto e o templo e socorrer os necessitados, órfãos, viúvas e estrangeiros. As pessoas que não defendem o dízimo, o ato de dizimar, eles vão defender essa questão do Antigo Testamento através da lei de Moisés, mas eu provei para os irmãos aqui que esse ato vem desde Abraão de dizimar. E esse ato de dizimar não era somente na lei de Moisés, que era das frutas, dos legumes, o que a terra produzia, não. Era de tudo que eles possuíam. Claro que nossa época é diferente, nós vivemos em épocas diferentes, então a gente temos que colocar o que a gente tem hoje. Óbvio isso daí, para os dias de hoje. E no Novo Testamento, já que todo mundo se discute isso, fala sobre isso, esse ato de dizimar é só de Antigo Testamento. Eu provei que desde Abraão, antes da lei, já havia uma capacidade de Abraão ver a necessidade, um ato assim pessoal dele, de Deus, não que Deus o forçou ou pediu igual a lei de Moisés. Era obrigatório manter os levitas, a casa do Senhor, o tabernáculo, quem cuidava, tanto de dentro para fora, e também o templo, depois que o tabernáculo deixou de existir. Tudo isso era mantido pelo povo, pelas 11 tribos em volta do acampamento, aonde ficava o templo, o tabernáculo, aonde era adorado o Senhor. Então, esse é um ato já antes da lei. E aí, para comprovar o Novo Testamento, não de obrigar, o dízimo em si começou com o ato voluntário de Abraão. O dízimo não começou na lei de Moisés. E quando chegou na lei de Moisés, era um ato obrigatório. De Êxodo até Malaquias era um ato obrigatório. Só que quando chega no Novo Testamento, o dízimo, ele nunca foi uma regra só. Ele começou numa regra de gratidão através de Abraão, Isaac, Jacó, José. E quando chegou até Moisés, o padrão mudou de ser obrigatório, né? E quando chega no Novo Testamento, através de Jesus, ainda tinha o costume de obrigação, por causa dos fariseus, saduceus, os escribas, enfim, a cúpula judaica ainda exercia por causa da obrigação. Só que Jesus, ele vai citar em Mateus 23, anota esse texto aí, mostrando que era correto para os judeus que estavam sobre a lei. Ou seja, Jesus não estava abolindo a lei de dizimar. Claro que no Novo Testamento vai ser voluntário, igual lá, através de Gênesis capítulo 14. Só que Jesus ele vai citar algo importante em Mateus 23, que ele vai falar assim. Eu deixei até marcado aqui para mostrar aos irmãos. Ele vai falar desse jeito aqui, 23 de Mateus. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês dão do dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então, Jesus não está repudiando e nem reprovando, né? Jesus está chamando de hipócritas porque eles servem essa primeira parte de dizimar, eles fazem certo, eles estão aprovados. Só que aqui,
mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então eles faziam uma coisa e deixava a outra, tipo uma corda bamba, fazia uma coisa que agradava a Deus e outra coisa eles eram hipócritas, né? Eles agradavam a Deus em uma parte e outra parte eles não eram, eles eram negligentes, né? Então Jesus ele reprovou a maneira deles de se comportar em questão de quem estava ao lado, de quem estava ao redor, né? Então Jesus ele não reprovou o dízimo e oferta, ele aprovou, estava concordando, falando: vocês estão aprovados nessa parte, vocês não deixam de errar nessa parte, mas na outra parte vocês deixam a desejar. Aí no Novo Testamento entra a generosidade, que é dar com generosidade. 2 Paulo vai dizer 9:7, Deus ama quem dá com alegria, segundo, e dá proporcionalmente, né? A proporção de quanto deve dar, de quando pode dar, de quanto você deve contribuir com o tamanho do seu coração. Isso é forte, né? 1 Coríntios 16:2, né? Depois você dá uma meditada. Esse ato de dar com alegria, com amor, né? Olhando com essa proporção, irmãos, é olhar assim em volta, né? O que está precisando, o que está necessitando. Não é Deus te forçando a dar nada, é você vendo a necessidade de você mesmo e o seu coração agindo de forma gratuita, de adoração, de ver aquilo porque o Senhor está ali, entendeu? Isso é muito bom. Então, Paulo ensinou muito isso, esse ato de dar com alegria, de dar com amor, né? E o dízimo continua sendo uma prática boa, bíblica e voluntária, mas a nova aliança enfatiza a generosidade acima de qualquer porcentagem fixa. Então, como entender o dízimo no dia de hoje? É um princípio espiritual, fidelidade e reconhecimento de que Deus é provedor, ajudar e sustentar a obra de Deus, igreja, missões, assistência. Não deve ser dado por obrigação, medo ou barganha, igual muita gente faz, mas um coração grato. E os versículos que você pode dar uma meditada é Malaquias 3:10, Levítico 27:30, Deuteronômio 14:22 ao 29, 2 Coríntios 9, do 6 ao 7, Mateus 23:23, que é o ponto chave aqui do Novo Testamento. Jesus não negligenciou o que ele estava fazendo de certo, mas negligenciou eles, atuou eles por ele estar pecando em outra parte, né? Então, Ananias e Safira, Atos 5, né? Quando Barnabé deu os seus bens para a obra, para ajudar, né, os irmãos, para o crescimento da obra, Ananias e Safira quis se aparecer, né? Tem muita gente assim, e falou: também eu vou dar uma parte que está em venda, e eles venderam a parte deles, reteram o valor que eles prometeram, não a Pedro, mas reteram ao Espírito Santo, prometeram. Lá em Eclesiastes que diz, né, 5:5, a partir do verso 4 em diante, dos capítulos 5, que quem faz um voto ao Senhor, apressa-te em cumprir, e você que não for cumprir o voto, é melhor que não faça. Então, eles, através dele, né, para se aparecer, porque Barnabé fez com o coração, né? Ele viu a necessidade e devolveu a parte dele toda, irmãos, não teve porcentagem. Por isso que no Novo Testamento não tem a porcentagem de igual da lei de Moisés, 10%. É você ver a necessidade e o seu coração encher e dar aquilo que necessita com alegria, né? Não por obrigação. Então Barnabé viu, né? A igreja primitiva tinha isso, irmãos, e muitos deles, Atos 2 diz, né, que muitos deles vendiam suas propriedades, repartiam, e eles cresciam na comunhão entre os irmãos, repartindo o pão, e através das vendas, né, de terrenos, de lotes, cresceu a igreja primitiva assim, em doações, em ofertas lançadas, alçadas, votos, né, primícias. A igreja primitiva cresceu e chegou até nós
por causa disso, irmãos, do amor à obra, não pela obrigação. Se a gente dizimar, devolver ao Senhor aquilo que é para nós uma obrigação, nunca vai prosperar em nossa vida. O migrador, o devorador, ele vai entrar e o destruidor vai entrar, porque Deus falou lá em Joel: eu vou dar autorização, eu vou deixar entrar, porque vocês têm me roubado, vocês têm colhido 100% e na hora de devolver, vocês têm retido aquilo que não é seu. Então, olhe em volta, olha o que Deus tem fazido, te dado saúde, te dado força, abrido portas. Então a gratidão é o ato de devolver, o amor é o ato de devolver, a generosidade é o ato de devolver, né? E a adoração ao Senhor, forma de adoração, isso é forte. O ato de adorar ao Senhor é o ato de devolver ao Senhor aquilo que o seu coração proporciona diante do que seus olhos estão vendo. E hoje a gente vê muitas pessoas, muita gente deixando de ofertar, deixando de dizimar, deixando de... A oferta em si, ela é algo a mais do dízimo. O dízimo ele vai segurar aquilo que você tem, ele vai manter aquilo que você tem, o dízimo, e a oferta ele vai trazer coisas para você novas, vai atrair coisas novas. O voto é para algo específico e a primícia é tudo aquilo que você pega na mão. Primeira parte é de Deus. Entrou o ano, a primeira coisa que entrou na sua mão, a primeira parte é de Deus. Vendeu alguma coisa, negociou alguma coisa, a primeira parte de Deus. Tudo que entrar de primícia, a primeira parte é do Senhor, primícias. Voto, determinado tipo de voto que você fez com o Senhor, você e Deus, você tem que cumprir, apressar para cumprir, né? Porque Deus tem pressa em fazer, então você tem que cumprir, e não faça. Se você pegar e não for cumprir, não faça, melhor que nem faça. Porque no Novo Testamento pessoas morreram. Ananias e Safira morreu porque mentiram não a homens, mas ao Espírito Santo de Deus. E eles morreram. Primeiro foi Ananias, depois foi Safira. Então, irmãos, esse assunto é sério. Você não é obrigado, isso não vai interferir na tua salvação se você acha que é um ato errado. Mas as pessoas que até hoje dizimam, elas são gratas ao Senhor e têm experiências boas para contar. E é uma base bíblica que você tem o ato de dizimar. Então, oferte com alegria, doa com alegria. A oferta, ela vai além do dízimo, vai para fora, para o missionário que está no campo, para o evangelista, para a igreja ajudar aqueles que estão lá fora. Principalmente o dízimo na lei de Moisés era para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. E Tiago diz que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, a continuidade de cuidar daqueles que necessitam, né? Para a igreja, irmãos, a igreja tem esse papel de que a oferta vire uma ajuda, um cobertor, uma comida, um amparo pastoral, um amparo ministerial, espiritual. É isso que serve, irmãos. O ministro vai até, né, a benevolência vai até a pessoa através do ato de ofertar. Talvez a gente está aqui ofertando, mas a nossa oferta está alimentando pessoas na África, nas nossas ruas, nas nossas cidades. Então, a gente temos que focar nessas áreas. Missão necessita de nós se juntarmos, principalmente a área de missão que Jesus pediu para nós, o ID, de quem envia o missionário, de quem vai, de quem mantém o missionário, de quem cuida do missionário, porque o missionário está sofrendo, ele está em terras distantes, longe da sua família, longe de quem ele ama, para fazer a obra do Senhor, para mantê-la. Então, esse mantimento vai vir com as nossas ajudas, não por obrigação, irmãos, mas por reconhecimento, por gratidão e por adoração ao Senhor. Então retribua segundo o que Deus tem feito por você. Amém? Se Deus tem fazido coisas grandes para você, retribua.
Muitos vão pegar esse dinheiro para barganhar, para fazer coisas, né? Lideranças, né? Não posso deixar aqui de falar lideranças que estão diante de erros que pegam isso e transformam em outra coisa, em benefício próprio. Mas eu quero dizer algo a você, se a gente for ficar temperando isso e deixar de se preocupando com isso, deixando de ofertar e não cumprir os propósitos da palavra do Senhor, a gente vai deixar de prosperar, a gente vai deixar de ter as nossas coisas, de ser abençoado financeiramente por causa de atos de pessoas que não estão nem aí. E eu quero dizer algo, o julgamento final vai vir. Deus não vai deixar ninguém escapar, ninguém vai ser tomado por inocente naquele dia. Então, o que eu tenho a dizer para você, faça a sua parte. Deus vai fazer a parte dele. Tem lideranças sérias hoje, tem pessoas que se preocupam sim, são a minoria sim, concordo com você, pastor. Eu tenho preocupação, eu até sei que eu devo e posso dizimar, mas não faço por causa de pessoas que mancham a imagem do Evangelho, a imagem de Cristo, mas a nossa obrigação não é com homens, mas sim com a palavra de Deus e com pessoas sérias, verdadeiras, né? E a Bíblia não condena ser próspero. Em primeiro lugar, Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, Jó foi um homem rico, mas tinha Deus em primeiro lugar. Salomão era rico, mas o Deus dele, de Davi também, seu pai. Abraão era um homem milionário, homens sérios, servo de Deus, homens que tinham riqueza, mas a prioridade deles em primeira instância era Deus. Então, aonde está o seu coração, está o teu tesouro. Também Paulo vai dizer que Mamon, o Deus do dinheiro, tem muitas pessoas que amam o dinheiro, estão prisionadas pelo dinheiro, igual o jovem rico. Jesus mandou largar, dividir os pobres, toda a sua riqueza, e ele foi embora, né? Mas aqui eu entendeu que se ele não fosse apegado ao dinheiro, a riquezas, ele tinha uma vaga no reino de Deus, e ele conseguiu. Ele desapegou do Deus Mamon, né? Do Deus do dinheiro, que gente que ama mais o dinheiro, as riquezas do que o próprio Deus. Isso é condenável, é errado. Mas você que ama a Deus, você vai viver uma vida próspera porque você contribui com amor, com alegria, e seus olhos veem a necessidade da obra e o que a obra gera através dos mantimentos que são colocados nela. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, e venha prosperar e venha te ajudar a entender e compreender esse tema que é tão polêmico. Amém? Eu tenho experiências boas. Quem tenho ensinado tem experiências boas. Quem dizima não reclama, porque eles vê resultado. Agora quem não dizima, eles vão lutar contra, para que você não venha dizimar e prosperar, ter uma vida financeira estável. Amém? Isso não é uma regra para você dar e Deus te dar em volta. Não, é uma forma de gratidão a Deus, não pelo que Ele pode fazer para te retribuir o que você está dando, mas um ato de adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Não adoramos porque Ele pode fazer para nós, retribuindo o que nós fazemos aqui para Ele, mas sabemos o que Ele é e representa para nós. Se Ele representa e Ele é dono das nossas vidas, a gente vai ter gratidão, e essa gratidão vai gerar práticas que vai sair tanto do nosso bolso como as nossas obras pessoais, metendo a mão no arado, fazendo uma sopa, doando roupas, mexendo com ação social, ajudando com algum serviço da igreja, ajudando a divulgar as tarefas da igreja, estando ali participando das tarefas como evangelismo, tanto como uma célula, todos vão estar reunidos em favor de alguma coisa. A gente vai estar ofertando a nossa vida. Pastor, estou desempregado, oferte a sua vida ao Senhor. Faça, amém? Faça com amor, com alegria, porque o Deus da obra, Ele está vendo tudo.